Pessoal, eu vou gravar o vídeo corrigindo o probleminha que ficou no CRUD que eu passei como trabalho na parte de pesquisar, né? Porque o que é que acontece? A gente fez os cadastros lá, né? Por exemplo, a gente consegue aqui utilizar as funções de cadastrar normalmente, só mostrar aqui mais um cadastro. Clica aqui em cadastrar e ela aparece aqui no banco de dados, né? Ó. Então a função cadastrar está funcionando. Aí voltando aqui para alterar um registro, eu posso utilizar, né? Ó, vou alterar esse cliente X aqui, vou colocar aqui outro valor e aí a gente verifica que consegue alterar também, então o alterar também está funcionando. Se eu voltar aqui, ele alterou, né? E a parte de excluir, eu posso vir aqui e deletar, aí eu posso excluir esse registro aqui, José Pereira, diz que foi excluído, vamos conferir isso, vou atualizar aqui para ver se o José Pereira foi excluído, só que o que acontece? Aqui está ok, essa função aqui está ok, essa está ok, só que eu pesquisar por nome, né? Vou pesquisar por algum nome aqui, por exemplo, Bianca, o pesquisar sofreu tá com esse probleminha, né? Não, não é esse daqui não, esse aqui é o corrigido. O pesquisar, esse aqui foi o que eu corrigi. O que tá, o de vocês, tá assim. Quando eu pesquiso aqui, ele tá aparecendo na tabela com nada. Isso por quê? Porque como a gente alterou a função readInfo para utilizar ela aqui no update, né? Utilizar ela aqui no delete, acontece que a gente acabou alterando aqui o intuito de pesquisar pelo ID, né? Isso pode ser visto aqui, posso mostrar para vocês bem rapidinho, vou abrir aqui a pasta com as alterações que a gente fez aqui. Pronto, aqui no CRUD, ó, se a gente for aqui no CRUD, o readInfo, né, que é a função que faz a pesquisa, e ele faz da seguinte forma, né? Se eu passar um ID, ele pesquisa pelo ID. Então, quando eu passo o ID, eu consigo pesquisar. E quando eu não passo, ele vem para cá e chama o getAll, que retorna todo mundo, né? Mas para pesquisar por nome em si, eu tenho que teria que modificar esse método, só que isso aqui ia atrapalhar no update e no delete. Então a gente deixa isso quieto, porque, por exemplo, aqui é o readInfo, né? Deixa eu abrir o CRUD aqui também. Aqui é o readInfo, tá? Tem algumas alterações aqui. Eu acho que lá no vídeo eu deixo algum específico, tá? Para fazer a pesquisa. Não sei se é esse, eu vou já verificar, tá? Aqui, por exemplo, para ler o delete, né? Pronto, para ler o delete aqui, eu utilizo esse, e aí eu listo ele, né? Ó, eu listo ele normalmente e tal. Só que essa função aqui de pesquisar por nome, eu teria que pesquisar pelo nome. Só que o método que está lá para pesquisar, para fazer select, ele está pesquisando pelo ID ou está trazendo todo mundo de uma vez, que é esses dois métodos, né? Se eu passar um ID, ele pesquisa pelo ID. Se eu não passar um ID, ele pesquisa todo mundo. E aqui para o update, para o delete, eu uso o ID, né? Para o update, para o delete, eu uso o ID? Não, eu uso uma pesquisa para mostrar todos, né? Porque na verdade, quando eu faço isso, quando eu clico aqui para alterar o registro, ó, eu pesquiso todo mundo, né? Então, eu não passo o ID, ele vai e pesquisa todo mundo, né? Aí, quando eu passo o ID,
é que ele pesquisa. Então, eu acho que o read infra que está agora, é só se eu passar um ID, aí ele funciona. Por exemplo, se eu passar 4, aí ele funciona. Vixe, ainda está um erro também. Bom, como é que a gente vai corrigir isso, né? Como é que a gente vai corrigir isso? A gente corrige isso da seguinte forma. Vocês vão criar um novo método. Vocês vão criar um novo método nessa pasta. Só carregar aqui o arquivo. Vocês vão criar um novo método no CRUD. Aí eu já criei aqui. Esse novo método, ele vai ficar abaixo do método getAll. Tá aqui o método getAll. E esse novo método vai ser chamado de readInfAll. Ele vai ser exclusivo para a gente poder fazer essa pesquisa aqui, tá? Para a gente fazer a pesquisa por nome. Lá no começo do vídeo eu começo fazendo essa pesquisa por ID, ensinando como fazer um select, né? Como fazer a parte do read. Mas mais na frente eu vou e altero eles lá para poder fazer a pesquisa por todos os elementos utilizando o método getAll. Aqui, ó, cadê o getAll? Tá aqui, ó, utilizando o método getAll, que é justamente para poder listar aqui, ó, justamente para eu poder listar todos os registros que estão lá no banco de dados e escolher a opção de excluir ou alterar, né, se for nesse caso aqui. E aí, no caso aqui, a gente quer pesquisar pelo nome. Aí, pesquisar pelo nome, eu não tinha ensinado para vocês. E aí, a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode fazer o seguinte. Sempre que eu tentar utilizar essa pesquisa aqui para pesquisar por nome, a gente vai passar o nome de alguém que está lá. A gente vai passar o nome de alguém que está lá, tá certo? E aí, a gente vai pesquisar por essa coluna aqui, tá? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai passar o parâmetro nome para esse método. Lembrando que se eu não passar o parâmetro, o valor dele vai ser nulo, né? E se ele for nulo, ele vem aqui, ó, e chama o getAll. Então, teoricamente, ele vai fazer o quê? Vai pegar todos os clientes. Não vai achar o cliente, vai pegar todos os clientes. Em vez de pegar um, ele vai pegar todos. Certo? Mas aqui é para pesquisar por nome. Só que a gente vai, toda vida que a gente for pesquisar, a gente vai passar um parâmetro. Então, isso aqui vai retornar verdadeiro e eu vou conseguir fazer essa pesquisa. E aí, eu acho que eu não mostrei para vocês como utilizar o método, a consulta com like, mas o professor João Victor deve ter mostrado. Então, a consulta com like é simples, é só dar um select from na tabela, onde o nome, aí a gente utiliza aqui o like, e aí a gente utiliza aqui o parâmetro do PDO, né, no lugar do valor em si que eu iria pesquisar por segurança, né? E aí depois é que eu utilizo aqui no bin de valor a associação entre, né, o parâmetro, e aí no caso, como o parâmetro que aqui eu tenho só um, eu coloco aqui o valor 1, tá certo? E o valor que eu quero pesquisar. Só que quando a gente utiliza o like, a gente utiliza esse percentual. Uma palavra lá, se algum string possui esse valor, ele consegue fazer a pesquisa, certo? Então, vamos supor que o nome estivesse aqui no meio. Se eu estivesse pesquisando pelo DIR, ao utilizar o percentual antes e o percentual depois, ele consegue pegar esse valor, certo? Não sei se vocês lembram, mas eu acredito que quando eu uso aqui, ó, só esse, sem esse, eu pesquiso pelo valor no final da palavra. Se eu não me engano, ou é ao contrário. Ou quando eu utilizo esse daqui, ó, certo? E só esse no final, eu pesquiso pelo valor que eu estou pesquisando no início da palavra. E quando a gente coloca os dois, é em qualquer parte da palavra. E é o nosso caso. A gente vai pesquisar pelo nome da pessoa, que nessa coluna é em qualquer parte da palavra. Certo? Então, eu faço a associação, utilizando o like, eu executo a pesquisa. E aí, nesse caso, para ficar melhor de escrever, dessa vez eu não estou utilizando o result, utilizando o fact
o fact, PDO, fact objeto, né? Eu vou utilizar o factual, ó, eu vou utilizar o factual, porque ele vai trazer todos os registros que contenham parte dessa palavra, tá certo? Todos os registros que contenham em alguma parte lá essa palavra que eu estou pesquisando. Então, eu estou utilizando aqui o factual, que pode ter mais de uma linha, ó. Pode ter mais de uma linha aqui, pode ter duas pessoas com o nome Maria, aí ele traz os dois, certo? Se eu utilizar só o fact, ele vai trazer só o primeiro. Utilizando o factual, ele vai trazer os dois, ok? E aí eu dou esse result, né? Pronto, aí o que que muda? Além de vocês adicionarem esse método aqui, ó, certo? Depois adiciona aqui, ó, depois do getAll, né? Adiciona depois do getAll, antes do update, tá? Além de vocês adicionarem ele, lá no readInfo, que é esse método aqui, ó, no readInfo, que é esse método aqui, vocês agora vão fazer o seguinte, a mesma coisa que vocês já faziam antes, connect, importa o connect, importa o CRUD, né? Pega o nome que você está pesquisando aqui, né? Ó, cadê? Pega o nome que você está pesquisando aqui, pega o nome que você está pesquisando aqui, cria o objeto obj da classe CRUD, e aí você vai chamar o método readInfoAll. E você vai passar o nome que você está pesquisando, que é o nome que você digitar aqui, certo? Quando você passa o nome que você está pesquisando, o método faz a consulta e retorna aqui na variável dado, certo? Eu adicionei esse estilo aqui, não sei se vocês já adicionaram, se lá nos vídeos anteriores já tinha, eu acho que tinha. Isso aqui é só para ficar centralizado, né? E aí depois eu faço o seguinte, eu pego aqui a minha variável dado e faço um for it nela, né? E aí eu pego aqui as informações de info, e aí é só colocar aqui, eu passo as informações para a variável info, aí eu coloco só info, o nome da tabela, né? Então ele vai preencher exatamente os valores que ele conseguiu pesquisar da linha específica que ele achou, né? Quando ele consegue aqui achar, ó, depois dessa pesquisa aqui, como ele consegue achar o registro lá, com o nome que você buscava, ele traz a linha, vai trazer a linha inteira do banco de dados, aí é só eu escrever numa tabela, que é esse for it faz, né? O for it ele é utilizado por quê? Porque pode ter mais de uma pessoa com nomes diferentes, então ele funciona. Se viesse só um registro, se eu garantisse que sempre viesse apenas um registro, eu não precisaria do for it. Mas como pode vir mais de um registro, eu vou mostrar para vocês, a gente precisa utilizar o for it, né? Isso aqui é só a tabela, como a gente já viu. Então, ó, funcionando, eu já tinha feito aqui, ó, funcionando, a gente tem esse CRUD aqui já ajeitado, né? Aqui é a parte de cadastrar cliente, inclusive agora eu vou fazer o seguinte, eu vou cadastrar uma outra Maria. Só que agora vai ser Letícia Maria, em vez de ser só Maria, vai ser Letícia Maria Oliveira, vamos supor. Só para ele pesquisar também a Maria, certo? Então vai ficar letmaria@gmail.com, certo? E eu vou colocar aqui a idade de 18. Inserir, ele vai aparecer aqui, ó. Letícia Maria tem duas Marias agora. Quando eu for pesquisar pelo nome, é para vir tanto essa como essa, porque o meu like aqui, ó, ele consegue pesquisar, certo? Pelo nome Maria, quando eu passar o valor Maria, em qualquer parte do valor do registro lá do banco de dados, né? Seja se o nome Maria estiver no início, estiver no meio ou se estivesse no final. É por isso que a gente utiliza esse percentualzinho aqui de um lado e do outro, para ele buscar buscar pelo um registro, ele traz a linha inteira que contenha aquela palavra, não importa se é no início, no meio ou no final, certo? Então, a gente já fez o cadastro aqui, atualizar e vou pesquisar por nome, vou colocar aqui, ó, Maria. Então, quando eu colocar Maria aqui, clicar em pesquisar, ele vai trazer as duas Marias, certo? Se eu pesquisar por uma pessoa que tem só uma parte, por exemplo, Anne, tentar pesquisar por Anne, clicar aqui em pesquisar, ele vai trazer só a Anne, ok? Aí ele corrige a opção. As outras funções também ficam funcionando normalmente.
Até porque quando eu clicar aqui em alterar um registro, ele não chama o método readInfo getAll, né? Ele chama quem? Os outros arquivos vão chamar só o método readInfo, né? Porque tá aqui, ó, para fazer o readAll, eu acredito que é esse que ele chama o readAll. Aí ele chama o getInfo. Deixa eu ver se esse é o update. Esse é o update. Olá. Deixa eu Vou ver. já. Deixa eu ter certeza aqui. Aqui está o meu readAll. Deixa eu ver aqui. Eu tô aqui Não, no eu ia meu terminar de index. atividade logística. Deixa eu abrir aqui meu index só para Viu? eu ver aqui quem é que chama. Pronto, quando eu É clicar rapidinho, em faltam poucas alterar questões. Eu registro, vou eu já. Deixa chamo eu só readAll, conferir né? aqui o Então, resultado da beleza. prova. Diga lá, Quando pessoal, eu para tirar chamo, quando eu chamo readAll, Isso, isso. Tá bom? A gente vai ele corrigir. faz, ele chama aqui o obj, né? Chama o readInfo e depois ele chama o dados. Só que eu acho que esse obj aqui ele tá sobrando, que eu não estou utilizando esse obj, né? Pronto, aí ele pega todo mundo, né? Ele pega todo mundo e mostra lá os valores, né? Aí aqui vocês sabem que é para eu clicar e ele passar o ID da linha que eu quero alterar, né? Então quando eu clico aqui, ó, ele chama o readAll já diretamente. E quando eu clico em editar, ele já passa o ID chamando o formEdit, né? Que é esse formEdit aqui. Então só para mostrar para vocês que está funcionando. Quando eu clico aqui, ele já chama o formEdit para eu alterar os dados, para mostrar para vocês se está funcionando. E quando eu chamo aqui o deletar, deixa eu ver aqui qual é o método que ele executa. Quando eu chamo aqui o deletar, deixa eu abrir aqui o index. Quando eu chamo deletar, é o readAll delete, né? Esse aqui. E aí, mais uma vez, né, ele está chamando aqui, acho que esse moço aqui está sobrando. Tá? Ele está chamando aqui o método getAll, pega todo mundo, aí joga todo mundo na tabela, né? Então, só para mostrar para vocês que continua funcionando, certo? Então, as alterações que vocês precisavam fazer são basicamente essas. No readInfo, vocês vão adicionar essa parte de código aqui, né? Acho que essa parte aqui já estava lá nos vídeos anteriores. E aqui no CRUD, vocês vão adicionar esse método aqui, ó, readInfoAll, certo? Ele vem até aqui, ok? E aí isso aí já deve funcionar.